programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridos ouvintes e amadas irmãs, graças ao Senhor, hoje dia de alegria, nós testificamos que estamos vivos graças ao sofrimento do Senhor, graças ao sacrifício que Ele fez por nós. O Senhor morreu em nosso favor. Nós não merecíamos, mas hoje nós temos a vida, temos o Espírito de Deus dispensado a nós. Porque um dia Ele veio, morreu em nosso lugar, Ele vive e está em nós, graças a Deus. Então, vamos de Provérbios. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Provérbios 5, 22 e 23. O título de hoje diz assim: Louvado seja o Senhor pela disciplina. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sem restrição e sem disciplina. Isso está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Versículos 4 e 5. Pela fé recebemos a vida de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Como filhos, não ficamos sem correção, pois Deus corrige a quem ama. Que filho há cujo pai que não corrige? Hebreus 12, 5, 10. Devemos dar valor para a Bíblia, que é a palavra de Deus, e para o Espírito que está dentro de nós como a unção interior que nos ensina a respeito de todas as coisas. 1 João 2, 27. A palavra nos dá direção, é a nossa referência como trilhos de um trem. A unção espiritual é a nossa energia, é a força que move o trem. Graças a Deus, não somos bastardos e sim filhos. Temos um Pai que cuida de nós. Porém, quem não tem o Senhor está perdido, cambaleia porque não tem quem o discipline. Por isso, não desanime quando for disciplinado, porque o objetivo de Deus é fazer-nos participantes da sua santidade. Amém? Senhor Jesus, eis que virás dos céus, subjugarás os inimigos teus, teu reino então se manifestará. Sempre tens, com teu bastão firmado entre os pés. A ti, Siló, nações se renderão. Sublime paz, por fim trarás, e alegria todos, pois terão. Porém, Senhor,
ouvintes do programa Mais Amorosas. A gente está aqui para desfrutar com vocês da nossa leitura bíblica diária. Meu coração enche de alegria, sabe? Porque a gente pode comer da palavra do Senhor, né? Todos os dias. Isso é maravilhoso, né, irmãs? A gente poder estar junto na comunhão aqui e desfrutarmos da nossa porção diária, né? Graças ao Senhor. Louvamos ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, aquele que tirou-nos do mundo com mão poderosa. O Senhor nos trouxe para o reino, para a igreja, onde Ele governa, onde Ele tem a primazia, Ele é o cabeça. Senhor, nós agradecemos por tão grande salvação. O Senhor, o nosso libertador. Muito obrigada, Senhor, pela graça que o Senhor tem dado para nós todos os dias. E oramos em especial. Abençoa a nossa programação de hoje. Abençoe as nossas ouvintes, Senhor. Conhece a necessidade de cada uma. Que elas possam orar ao Senhor, que elas possam ter experiências contigo, que o Senhor possa ouvir a oração das irmãs. Senhor, livra-nos de toda a ansiedade. Nós vivemos em tempos difíceis. Muitos de nós estamos estressadas, muito trabalho. Senhor, eu posso estar cuidando de cada uma das irmãs no seu ser interior, também na sua parte psicológica e também saúde física. Oramos pelas irmãs, que o Senhor possa nos fazer perseverantes e sermos fiéis ao seu chamamento até o fim. Que o Senhor nos ache fazendo assim, servindo as irmãs, servindo umas às outras com a porção que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor, faz-nos essas servas fiéis, que o Senhor nos ache fazendo assim. Vamos então abrir a nossa Bíblia, a leitura de hoje, capítulo 4, versículo 1. O sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então nós já sabemos que quando coloca a mão sobre a oferta, está se identificando com a oferta, né? Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e molhando o dedo no sangue, espargirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, e os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. Como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas, o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância. Versículo 13. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram
for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e será imolado o novilho perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou, se não fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimará sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por essa pessoa fará a expiação do seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado. O sacrifício pelos pecados ocultos. Capítulo 5, versículo 1. Quando alguém pecar nisto, porque tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia, com que se faça imundo, ele for oculto e o souber, depois será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios,
fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com um juramento, ele for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor um gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará o Senhor como oferta pela culpa que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregá-los-á ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado. E lhe destroncará com a unha a cabeça, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado, espargirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue falou a correr à base do altar. É a oferta pelo pecado. E do outro fará o holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote por ela fará a oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-la-á ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado, que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote, como a oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. Versículo 14. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. O sacrifício pelos pecados de ignorância. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpado, e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. E o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que, por ignorância, cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpado ao Senhor. No capítulo 7, dos versículos 22 ao 26, nós vemos que a gordura e o sangue de uma oferta pertenciam ao Senhor e não podiam ser comidos. A gordura era a melhor parte de um animal e o sangue representava a vida deste que foi entregue a Deus. O sangue devia ser adequadamente escoado do sacrifício antes da carne ser comida. A gordura animal, vinda de outra fonte que não fosse um sacrifício, poderia ser usada para fins domésticos, para fazer óleo, mas o sangue de um animal jamais poderia ser comido. Não poderia se comer em qualquer das vossas habitações. Isso indica qualquer lugar de residência familiar, fazendo diferenciação entre as casas das pessoas e o santuário. Após detalhar o procedimento referente ao povo comum e a disposição do pão e da carne, a passagem focaliza as porções de oferta da paz apresentadas ao Senhor, as quais pertenciam aos sacerdotes. Visto que a gordura pertencia ao Senhor, ela deveria ser queimada, e o peito era dado à comunidade dos sacerdotes, simbolizando que o sacrifício fora aceito pelo Senhor.
A expressão movida como gesto ritual da apresentação descreve a tradicional oferta movida, que está em Êxodo 29 e 24, e também Êxodo 35 e 22. Mais que mover a oferta, o adorador apresentava como oferta dedicada, uma oferta elevada ao Senhor. Isso simboliza a transferência da porção da oferta da posse do ofertante para o Senhor. O sacerdote em ofício recebia a coxa direita como a sua porção. O peito e a coxa eram partes carnosas que proviam um salário frequente para as famílias dos sacerdotes, mostrando a generosidade do Senhor. Primeiro, o ofertante queimava gordura para o Senhor no altar. Em seguida, dividia a carne como oferta do Senhor a seus servos, os sacerdotes. São muitos detalhes, né? Eu estou passando para você notas de rodapé da Bíblia King James, tá? Nós ficamos por aqui. Aguardamos a irmã Lene para dar continuidade à leitura bíblica. Deus abençoe vocês. Queridas ouvintes, amadas irmãs, Vera, e começando com Salmos. Salmos capítulo 36. Provérbios, capítulo 10, versículos de 1 até o 2, e o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 13 até o capítulo 3, versículos 6, começando com os Salmos. Malícia humana e benignidade divina, ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom, nem se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios, e tomam os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Agora, Provérbios, capítulo 10, versículos 1 até o 2, o justo em contraste com o perverso. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Agora, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13. A vocação de Levi. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas, os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores.
do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus é Senhor do sábado. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Capítulo 3. O homem da mão ressequida. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tiraria a vida. Eu ouço a tua voz a me guiar, em meio à escuridão faz brilhar. Sou cúmplice de cada verbo teu, dedico meu amor ao teu falar, ó Deus. Até a alva vir, trazendo o sol, o brilho da palavra, meu farol. Se busco tua estima e atenção, a tua voz, a bússola que aponta a direção. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir, do teu falar sou cúmplice. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar?
agora. Eu ouço a tua voz a me guiar. Em meio à escuridão me faz brilhar. Sou cúmplice de cada verbo teu. Dedico meu amor ao teu falar, ó Deus. Até a alva vir, trazendo o sol. O brilho da palavra é meu farol. Busco tua estima e atenção. A tua voz, a bússola que aponta a direção. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir, do teu falar sou cúmplice. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir, do teu falar sou cúmplice. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Ter sentimento de urgência, as bodas do Cordeiro. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Amado ouvinte, meu intuito com esse livro não é mostrar grandes revelações ou ganhar admiradores, mas ser fiel em transmitir essa palavra a você. O desejo de Deus é ganhar mais pessoas que tenham um sentimento de urgência, ou seja, de deixar tudo para buscá-lo. Pessoas que não se deixam abater, que não deixam a apatia da fé alcançá-las e que, ao contrário disso, lutam contra a mornidão espiritual. O Senhor quer pessoas que buscam a palavra, a vida da igreja, a comunhão e praticam o que ouvem, a fim de fazer parte das primícias. Deus o está chamando para largar tudo e se colocar à disposição para lutar ao lado dele, apresentando-se voluntária e generosamente a esse exército de jovens santos. Essa deve ser sua prioridade máxima. A festa das bodas do Cordeiro, registrada em Apocalipse 19, ocorrerá próximo do final da grande tribulação. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Esse evento acontecerá antes da batalha de Armagedon, ou seja, antes de Deus executar o seu juízo sobre o anticristo, o falso profeta e os reis das grandes nações que tiverem seguido o anticristo e o falso profeta. Portanto, anteriormente a isso, Deus precisa realizar o casamento do Cordeiro com sua noiva. A maioria dos cristãos não estará pronta para casar-se com Cristo. Sendo assim, os vencedores representarão a igreja nesse casamento. Por isso é importante que desde já você faça parte de Sião. No versículo acima, vemos que a esposa a si mesma se ataviou, ou seja, temos a responsabilidade de estar prontos para o dia das bodas do Cordeiro. Ó Senhor Jesus, que possamos realmente estar prontos
no dia das bodas do Cordeiro. Que nós possamos estar ataviados para o nosso noivo, com as nossas vestes bordadas, através dos atos de justiça do nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, e ajuda a assumir a nossa responsabilidade diante do Senhor. Que não sejamos apenas pessoas que querem as coisas, que buscam os seus interesses, mas que buscam os teus interesses nessa terra. Eis-nos aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Deixo o meu claustro, trevas e dor. Volto a ti todo meu ser. Por liberdade, luz e amor. Venho a ti, Jesus. Deixo a doença, são quero ser. Deixa a carência. Deixo o pecado pelo teu ser. Venho a ti, Jesus. Das perdas que o fracasso produz. Volto a ti. Glorioso ganho da cruz, venho a ti, Jesus, dos meus pesares, a tua unção. Do temporal repouso bom, e da angústia para a canção. A ti, Jesus. Das aflições e da altivez, tua vontade minha de ser. Ti, Jesus, do eu me volto ao teu amor, céu superior, como a águia ao cume maior, venho a ti, Jesus.
deixo a ruína para entrar e desfrutar o teu amor e te contemplar. Venho a ti, Jesus.